aluno da aula, quando ele vai fazer a gravação. Não sei porque que ele gosta de fazer isso. Então, vamos lá. Não vai tirar o Arthur, não. Não vai tirar. Confira comigo aí se a professora de vocês de Química já falou com vocês de transformações gasosas, tá? Então, antes de abrir aqui meu slide, vou só situar vocês do andamento das coisas. Nós começamos a parte de calorimetria com as escalas termométricas, entendendo a diferença de temperatura e calor. E aí nós vimos escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. E aí a tabelinha de conversão dessas escalas todas. Tá? Eu não fiz uma equação, eu fiz aqui uma expressão que relacionava elas. Os termômetros, que é o que lê a temperatura, eles funcionam por uma tal de dilatação térmica. E aí, na parte de dilatação térmica, nós vimos a dilatação linear, nós vimos a dilatação superficial, isso aqui foi do trimestre passado, e nós vimos a dilatação volumétrica, tá? Lembrando que em todas elas, a dilatação era a simples mudança nas dimensões do corpo. Eu imagino que não lembre mais, mas só para a gente recordar um pouquinho. E aí o alfa era o coeficiente de dilatação linear, o beta era o coeficiente de dilatação superficial e o gama era o volumétrico. Depois que nós falamos da dilatação, nós fomos para processos de propagação de calor. Isso é, o calor poderia se propagar por condução, por convecção e por irradiação. Tá? Na condução, nós falamos de uma grandeza física chamada fluxo de calor, que era a quantidade de calor que atravessava uma superfície durante um certo intervalo de tempo. Se eu não me engano, o assunto da prova começa a partir daqui, ó, de propagação de calor, tá? E aí, esse fluxo de calor, ele era calculado como uma constante. O fluxo de calor dependia da área de contato, dependia da diferença de temperatura e do comprimento ou espessura aí do material, tá? Mas aí eu vou mandar certinho para vocês o assunto. Depois que nós falamos de condução, convecção e irradiação, a convecção e a irradiação foi apenas teoria, né? Os dois. Nós começamos a falar em quantidade de calor. E aí nós falamos em quantidade de calor sensível. E a quantidade de calor sensível, ela era calculada naquelas situações em que eu fornecia energia e eu observava elevação de temperatura, lembrando que o produto M vezes C também é chamado de capacidade térmica, tá? Ou ΔQ sobre ΔT maiúsculo de temperatura. E falamos também de calor latente. Isso aqui é assunto da última aula, né? E o calor latente era o L que aparecia aí na expressão, tá? E aí, o que acontecia nesse calor latente? Nós tínhamos o calor latente de fusão, o calor latente de vaporização, e assim por diante, tá? E aí eu podia usar uma regrinha de 3 para resolver os problemas, tá? Eu espero que vocês realmente lembrem de tudo isso, tá? Mas aí a minha função é apenas relembrar e explicar para vocês os conceitos. Depois, mais para frente, se vocês precisarem, para um vestibular, aí vocês revejam os assuntos, tá certo? E aí nós vimos, logo em seguida, situações de equilíbrio térmico, que é aquela na qual a gente soma todas as trocas de calor, e a soma das trocas de calor todas dão zero, certo? Foi aí que nós paramos. Então, quando a gente fala de mudanças de estado físico, o que a gente viu? A gente viu mudanças do estado sólido para o líquido, que é a fusão, troca de calor na fusão, e tem a troca de calor na vaporização. E é a partir daqui que a gente começa, né? Nós vamos falar de transformações gasosas.
Na aula de química, a professora de química já fez esse assunto com vocês. Transformações isobáricas, transformações isotérmicas, transformações isométricas, isovolumétricas, isocóricas, mas com certeza ela não fez essa transformação aqui, que é a tal da transformação adiabática. É a transformação aí do capeta, que os alunos costumam chamar, tá? Mas essas outras três, ela fez. Não sei quem da química, se é a Ana Paula, mas acho que é a Aninha que dá para vocês. Ela falou aí das equações gerais dos gases e tudo mais. Então, eu vou avançar um pouquinho nesse assunto na aula de hoje, até para que isso aqui caia na prova de vocês, tá? Para que eu possa colocar aí uma equaçãozinha, uma questãozinha aí envolvendo esse assunto, já que é um assunto já trabalhado e é um assunto simples. Então, eu vou começar pensando aqui nas transformações que vocês já conhecem, tá? Então, que transformação que a professora de Química já falou com vocês? Eu vou deixar um pouquinho de ver o chat, porque eu vou pôr aqui minha apresentação de slides, e aí, em seguida, a gente volta a se falar de. Talvez ela não tenha falado dos gases, tá? A transformação isométrica, ela também é conhecida como lei de Charles, tá? Eu vou para a louça. Eu vou sair do slide e vou para a louça. Eu prefiro rabiscar a louça do que rabiscar aqui. Vocês vão entender a situação do mesmo jeito. Se precisar, daqui a pouquinho eu abro o slide só para pegar aí as simulações, tá? Não foi esse ano, não, Daniel, que vocês acho que aprenderam isso aqui em Química. Se bobear, foi o ano passado, tá? Mas você vai entender o que eu vou falar, não se preocupa, não. Então, coloquem aí no caderno de vocês essa primeira transformação que eu vou estar falando na aula de hoje, que é a tal da transformação isométrica, que é a primeirinha aqui do meu slide, tá? Isométrica significa mesmo volume. Então, sempre que aparecer o termo iso, é mesmo, tá? Então, é uma transformação de um gás, na qual eu não deixo o volume desse gás se alterar, tá? Também é conhecida como transformação isovolumétrica, ou ainda aparece em alguns livros de física ou de química como isocórica. Então, pode ter esses três nomes, tá? O importante é saber que nessas situações, o volume se mantém, ok? Então, nessas situações de transformações gasosas, eu vou imaginar o seguinte. Primeiro, se eu estou falando de um gás, eu preciso colocar esse gás dentro de um recipiente. Então, imaginem vocês que eu tenho aqui um recipiente, eu fechei esse recipiente com o que a gente costuma chamar de êmbolo, tá? Como se fosse uma seringa de injeção. Essa partezinha aqui, ó, esse êmbolo, é capaz de se deslocar, ok? Só que aqui dentro eu coloquei um gás, moléculas de gás. Então, eu estou no estado físico da matéria, que seria o estado gasoso. O que eu sei desse gás? Se eu souber o volume do recipiente, eu sei o volume do gás, tá? Por que eu sei o volume do gás? Porque o gás ocupa toda essa região aqui de dentro do recipiente. Não sei se a professora de química chamava de VI, eu vou chamar de V1, situação inicial, tá? O que mais eu sei desse gás? Eu sei que se eu pegar um termômetro e colocar aqui dentro um termômetro, eu vou saber, com esse termômetro, qual é a temperatura inicial desse gás. Colocar um termômetrozinho e leia a temperatura. Aí é importante vocês colocarem no caderno de vocês que essa temperatura sempre tem que estar na escala Kelvin, tá? Então, a partir de agora, eu preciso dessa temperatura em Kelvin. Ah, como é que eu faço mesmo para transformar Celsius em Kelvin?
Então, nós sabemos que TC sobre 5, nós vimos já transformações, né? É igual a TK menos 273 sobre 5, né? Então, para passar de Celsius para Kelvin, eu vou somar sempre 273. Tem essa expressãozinha lá no livro de Química, volta lá nas aulas de termologia, né? Que vocês vão achar essa expressão. Mas se quiser, deixa aí no cantinho. Se a temperatura precisa estar em Kelvin, você vai pegar o que está em Celsius e somar 273. Ok? Anotem, tem que estar em Kelvin. Tá? Outra coisa que nós sabemos desse gás. Quando um gás está preso dentro de um recipiente, essas moléculas, elas estão em movimento e elas colidem com a parede do recipiente. Isso é, elas aplicam uma força nas paredes desse recipiente. E toda vez que essas partículas aplicam forças na parede dos recipientes, elas estão aplicando uma força numa determinada área, portanto, nós dizemos que esse gás exerce uma pressão na parede do recipiente. Então, quando a gente trabalha com gás, nós trabalhamos com essas grandezas físicas: volume, temperatura e pressão. Tá? Porém, sempre que eu quero fazer uma transformação gasosa, eu vou retirar ou fornecer energia para esse gás. E de que maneira eu forneço energia para um gás? Uma das maneiras que eu tenho de fornecer energia para um gás é promovendo aqui um aquecimento. Tá? Isso é, ao aquecer, ao esquentar, eu estou fornecendo para esse gás uma certa quantidade de calor, que nós chamamos de ΔQ. Quando nós fornecemos uma determinada quantidade de calor para esse gás, algumas coisas a gente já imagina que vai acontecer com ele, né? Primeira coisa que a gente imagina que vai acontecer com esse gás. Então, aqui eu vou desprezar a dilatação do recipiente, tá? Estou desprezando dilatação. Primeira coisa que a gente sabe que vai acontecer com esse gás é aumentar a temperatura. Eu estou esquentando ele. Então, ele vai ter uma nova temperatura, que eu vou chamar de T2. E nós já sabemos que se eu aqueci, T2, com certeza, é maior do que T1. Ao aumentar a temperatura, o que acontece com esse gás? A tendência de um material, quando eu elevo a temperatura dele, é expandir, é dilatar. O que significa que esse gás vai querer empurrar esse êmbolo para cima. Ele vai tentar empurrar as paredes dos recipientes, mas o recipiente é rígido. A única coisa que consegue se mover é esse êmbolo que está aqui em cima. Tá? Porém, eu estou querendo fazer uma transformação isométrica. O que significa mesmo transformação isométrica? Eu não posso deixar o volume mudar. Se eu não posso deixar o volume mudar, isso significa que eu não vou deixar esse gás empurrar esse êmbolo para cima. Por que eu não vou deixar esse gás empurrar esse êmbolo para cima? Porque eu não quero que o volume muda. Então, eu vou deixar isso aqui fixo, preso. Se eu deixo isso aí preso, o volume do recipiente continua sendo V1. Não mudou, tá? Mas, imagina, eu estou fornecendo energia para isso aqui. O que acontece com a pressão quando eu tenho um gás preso num lugar fechado e aqueço esse gás? O que vai acontecer com a pressão aqui dentro, gente? Alguém aí me diz alguma coisa no chat. A pressão aumenta, né? Vitória já disse, pressão aumenta. Imagina que isso aqui é uma panela de pressão. Tá? Por que a panela de pressão recebe esse nome, né? Ah, porque ela é uma panela, professora, toda fechadinha, e o cozimento dos alimentos ali acontece mais rápido. É uma panela que tem um pininho aqui. Eu morro de medo dessas panelas, gente. Eu tenho uma fobia danada. Não consigo usar panela de pressão aqui em casa, tá? Qual que é o princípio de funcionamento da panela de pressão? Você coloca água, você coloca os alimentos, você liga uma chama,
E aí, o que acontece? Isso aqui aumenta de temperatura. E aí, a água começa a evaporar. Vai se formando uma grande quantidade de gás aqui dentro. E o que esse gás está numa temperatura elevada. Ao estar numa temperatura elevada, ele começa a empurrar a parede da panela, porque ele está aumentando a pressão. Tá, ele não consegue movimentar as paredes da panela, mas aí ele consegue movimentar, ele consegue escapar por uma válvulazinha e sair aqui por um pininho. Se esse pininho não levantar para que esse gás saia, essa panela explode, gente. Quem nunca ouviu falar panela de pressão que explodiu? Tá? Tem sempre aquelas histórias, na casa de fulano lá, panela de pressão explodiu. Então, por isso eu acho ela perigosíssima, tá? Porque se esse pininho aqui estiver entupido, já era. A panela vai explodir. Por quê? Porque a pressão lá dentro desse gás fica muito grande. Então, eu vou ter uma nova pressão. Ai, suja tudo, estraga o fogão. O fogão vai para o lixo, porque afunda o fogão, né? Então, ele vai ter uma nova pressão, que nós vamos chamar de pressão P2. E essa pressão P2 é maior, com certeza, do que a pressão P1. Então, o que eu sei dessa situação? O volume não muda. Muda a temperatura e muda a pressão. Quanto mais eu aumentar a temperatura, mais a pressão vai aumentar. Quanto mais eu diminuir a temperatura, mais essa pressão vai diminuir. Tá? Então, nós vamos dizer assim, ó. Eu não vou escrever expressão. Só saiu a tampa? Ai, que sorte, Daniel. Então, nós vamos escrever uma expressão que é assim, ó. Pressão, vou usar o símbolo alfa para proporção, tá? A pressão é proporcional à temperatura. Então, estou usando um símbolo alfa apenas para falar em proporção. O que isso quer dizer? Quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Quando a temperatura diminui, a pressão diminui. Então, elas estão diretamente relacionadas. Aí, a professora de Química, eu acho que ela não fez gráficos com vocês, mas eu vou fazer, tá? Eu vou fazer 3 gráficos. Eu vou fazer o gráfico de pressão por volume. Eu vou fazer o gráfico de pressão e temperatura. E vou fazer o gráfico de volume e temperatura. Estou relacionando as 3 grandezas, tá? Primeiro gráfico, pressão e volume. A situação é isovolumétrica. Volume não muda. Então, como fica o meu gráfico? Ele vai ficar numa reta paralela à pressão. Tá? Ó, uma reta crescente aqui, bem na vertical. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou ter um valor para pressão, que eu vou chamar de P1. Aqui em cima eu vou ter outro valor para pressão, que eu vou chamar de P2. E não importa se eu estou em P1 ou P2, o volume tem sempre o mesmo valor. Afinal, a transformação é isovolumétrica. O volume não muda. E aí, os nossos gráficos, eles vão ter uma setinha aqui no meio, dizendo, ó, pressão aumentou ou pressão diminuiu, tá bom? Ou vai ter letrinhas de A para B, de B para C, e assim por diante. Segundo gráfico. Como vai ficar o meu segundo gráfico? O meu segundo gráfico é de pressão e temperatura. Ele vai ficar uma reta... Peraí, não é assim, não. Uma reta crescente. Por que uma reta crescente? Porque quando eu aumento a temperatura, a pressão aumenta. E quando diminuo a temperatura, a pressão diminui. E o último gráfico, volume e temperatura. Outra reta, ó, sem inclinação. O que significa isso? Eu posso aumentar e diminuir a temperatura, que o volume tem sempre o mesmo valor, tá? Hoje é uma aula só, eu nem me liguei que hoje era uma aula só. Pessoal, eu vou fazer rapidamente a chamada. Quando eu digo rapidamente, é muito rápido mesmo. Então, quem estiver presente, por gentileza, coloca um S para mim no chat.
Eu vou chamando e vocês vão colocando. Tá, V1, mas V1 é igual a V2, né? Aqui no segundo gráfico. Peraí, deixa eu olhar aqui. No segundo desenho, tá V1 e V2. Aqui, o primeiro volume é igual, não muda. Aqui muda, aumentou a temperatura, aumentou a pressão. E aqui o volume também não muda, porque é um gráfico de volume e temperatura. Volume constante, tá? Rapidinho aqui a chamada. Hoje é dia 31. Vamos lá. Abner, André, só põe um Szinho para mim. Salve, salve, salve. É o André Silva que tá, né? O André Vinícius, Arthur Costa, tá aí, Arthur Costa, ok. Carol, Daniel, Diego, Daniel, eu sei que tá aí, Diego, Edu também tá aí. Salve, Edu. Efraim, também tá aí. Felipe Ferreira, Gabi, Gi, Gui, João Honorato, Giovana tá aí. João Honorato, Gui, João Pedro, o João Pedro Moraes, Salmento Moraes, José William, João Pedro tá aí, José William, Ju, Léo, Lê, Letícia, Lorenza, ok, Lorenzo, Lucas Eduardo, Lucas Fernandes, ok, Lucas, o Fernandes, não, Matheus Estevam, Matheus Gonçalves, ok, Matheus, Micael, salve, Murilo, Nicolas, Paulo Roberto não, Pedro Salles, Poli, Raíssa, Ricardo, ok, Richard, Juan, Poli tá aí, Juan, Samuel, tudo bem, Poli, sem problema, Tiago, Vini, o Gavon, o Vini, o Ru, e a Vitória. O Ru tá aí. Pessoal, muito obrigado pela presença na aula hoje. Quarta-feira nós continuamos o assunto, tá bom? E uma boa semana aí para vocês, uma semaninha mais curta para todos nós. Vou interromper aqui a gravação, boa noite. Vou interromper também a apresentação.